Interessante que eu tava conversando com uma amiga agora há pouco e aí ela veio me pedir um conselho e me fez lembrar de uma coisa que é bem interessante assim. Muita gente fala assim, né? Se o conselho fosse bom, custava caro, uma coisa assim. Tô lembrando agora da expressão popular. Mas assim, às vezes a gente a gente consegue dar conselho mesmo que a gente não consiga, como é que se fala? Mesmo que a gente não seja exemplo do conselho que a gente dá, porque às vezes o outro traz uma mensagem que a gente precisava ouvir, sabe? Essa semana eu tô tentando colocar em prática algumas coisas que as pessoas me dizem. Porque assim, eu não sei se com vocês isso acontece, mas comigo sempre acontecia. A depender de quem me dava o conselho, eu sempre tinha um hábito de avaliar se a pessoa era exemplo para aquilo que ela estava me dizendo. E aí eu fiquei pensando, conversando com essa amiga agora há pouco, que a gente perde oportunidade, né? Muitas vezes a gente perde boas oportunidades porque a gente julga o outro. Muitas vezes o outro que está dizendo algo que a gente precisa ouvir e que a gente precisa fazer executar, ele tá trazendo uma mensagem que é importante, sabe? Ali você tem uma sacada, muitas vezes você tá no seu dia a dia e aí você quer uma opinião, alguma coisa que vai te dar uma iluminação para algo que você entende que é importante, que você quer fazer e tal. E você simplesmente não segue porque você olha pro outro e diz, não, mas você não faz isso, você não faz aquilo e tal, porque você tá me dizendo isso. E se a gente parasse para ouvir, tá ligado? Se a gente parasse para pensar aquela opinião que alguém nos deu, né? Por exemplo, um amigo meu me passou uma orientação por uma coisa que eu tô fazendo, começando a falar, e quando ele me falou isso, logo de primeira eu fiquei meio fodido assim, digo, porra, você não aplica isso na sua vida, e por que você quer dizer pra mim que eu faço? E aí eu fiquei pensando nisso e acabou combinando hoje com a conversa com minha brada sobre isso, né? Porque às vezes o outro tem uma informação massa e a gente deixa passar algumas boas oportunidades, porque a gente, ao invés de pensar na informação que a gente precisa, naquilo que a gente quer construir pra gente, a gente está muito preocupado se o outro também faz. E quando às vezes a gente quer uma resposta, quer uma ajuda, é simplesmente seguir isso, e aí a gente tem essa ajuda, tem essa resposta, e a gente não segue, né? E a gente apenas só julga, não que eu vou falar nada que o fulano tá fazendo se fulano nem faz, né? Exemplo é uma coisa assim besta, é tipo treinar, né? Tem uma outra amiga minha que começou a treinar junto comigo, fazer exercícios físicos e tal, e aí a gente fazendo, e ela foi lá e fez, mesmo ela olhando, eu sou gordinho, sou grande e tal, mas assim, ela foi lá, fez, conseguiu conquistar os resultados dela, nós continuamos treinando juntos, eu tive também um bom resultado e tal, mas assim, ainda não tá na minha meta, por isso que eu não vou falar qual resultado foi. Mas assim, é só pra dizer isso, né? Tipo, será que se a gente tiver mais essa abertura, por exemplo, que essa outra amiga minha teve, de, por exemplo, eu falei, indiquei ela os exercícios, ela foi lá, pegou os exercícios, fez e teve o resultado que ela queria. A gente não conseguiria melhorar? Eu tô tentando fazer isso. Espero que vocês também tentem. Pensei nisso, resolvi gravar esse videozinho. Valeu, beijos.